Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu trouxe uma psicóloga, mas a gente não vai conversar só de comportamento não. Eu trouxe a Simone Pérez, tudo bem, Simone? Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Eu que agradeço, nós agradecemos, porque o assunto com a Simone hoje é mais pro lado sexual do que pro lado só do comportamento, né? A Simone é sexóloga também e a gente vai conversar sobre alguns assuntos. Um deles é o que está muito na moda, que são os relacionamentos abertos, ou se não os trisais, né? Tanto dois homens, duas mulheres e uma terceira pessoa, quanto um casal hétero com uma terceira pessoa. Então a gente vai conversar com a Simone sobre isso. Mas Simone, conta já pra gente assim, o que envolve a terapia sexual? Quando é que uma pessoa, eu tô lá fazendo terapia, de repente eu percebo, a pessoa percebe que ela precisa de um terapeuta sexual, ou alguma pessoa vai dar um clique nela, assim, vai ligar uma chavinha e falar assim, você podia procurar. Quando é que você acha que é necessário? Na verdade, Nicolas, falando de sexualidade, a sexualidade ela mexe muito com o nosso imaginário, né? Uhum. E nem sempre a pessoa faz uma terapia psicológica para depois vir para uma terapia sexual. Isso não é comum. Uhum. Pode acontecer, mas isso não é comum. O que mais acontece são insatisfações, dificuldades, medos. E aí, isso gera conflitos, isso gera sentimentos indesejáveis, isso gera comportamentos inadequados, né? E com isso, a pessoa começa a entrar em sofrimento. Geralmente, quando tem um sofrimento ou um desconforto, a pessoa busca terapia. E ela sabe que é esse o problema. E ela sabe, na grande maioria, ela sabe que é esse o problema. Às vezes o problema é de relacionamento, mas ele está vinculado à questão sexual. E talvez ela nem te fale, ela vai procurar uma psicóloga. Exatamente. Às vezes ela vem para terapia, procurando terapia, porque a questão dela é esse vazio, ela não sabe identificar. Só que geralmente, quando acontece algo que a pessoa não se sente bem, ela começa a diversificar esse sentimento e essas inadequações e elas passam por todas as áreas da vida da pessoa. Profissional, pessoal, familiar, em relacionamentos mesmo, conjugais mesmo. E que ela acaba às vezes separando sem saber por quê, né? Sem entender saber por quê. E o parceiro também acaba nem entendendo por quê. Sim, também. Mas sabe o que isso dos gatilhos disso? A falta de comunicação. A falta de diálogo. Eu falo que isso é em tudo, né? Precisa. Simone, isso acontece, então... Então aquela terapia de casal, ela é válida? Muito, muito. E a terapia de casal, ela é válida para tudo. Ela não é válida só pela questão sexual. Ela é válida para tudo. Mesmo porque, você já ouviu algum casal estar realmente sintonizado com a criação do filho? Né? E às vezes é o pai proibindo, a mãe consentindo, a mãe desautorizando o pai na frente do filho e vice-versa. Isso falta de quê? Diálogo, comunicação. Né? Quando eu estou, a pessoa precisa entender o seguinte, vamos continuar no tema dos filhos. Se o pai está educando, mesmo que a mãe não concorde, naquele momento que ela pelo menos adote a postura de ficar em silêncio, e depois, em particular, chegue com o pai, conversa e diga que não concorda. Tentem juntos buscar uma forma adequada, algo que seja bom para todos, né? Todos envolvidos, inclusive o filho. Porque é o que a gente vê, o outro discutir na frente do filho, aquilo vira uma mega briga e o caso do filho em questão fica em segundo plano, porque aí começam... começa. Sabe o que é uma coisa que eu não sei se eu estou errado, mas eu acho isso errado? É um filho vir e falar assim, pai, eu posso isso? Pergunta para sua mãe. Se essa é a ideia, se é a mãe que às vezes decide, porque muitas vezes é a mãe que comanda a casa mesmo, não tem como fugir disso, porque mesmo ela trabalhando, é uma função da mulher mesmo, e a mulher tem Sim. isso assim, na palma da mão, né? Ela consegue fazer isso. Homem não consegue não, tá, gente? Por mais que a gente tente, eu acho que isso é uma coisa feminina mesmo. Eu acho que se tem esse negócio de pergunta para sua mãe, melhor eu acho que seria responder assim, olha, eu vou pensar e te falo daqui a pouco.
Sim. Né? Aí vai lá e pergunta à mãe, mas não deixa isso, porque eu acho que começa a passar assim, nossa, é minha mãe que manda, ou é meu pai que manda. Aí começa a gerar na cabeça da criança um machismo, uma coisa desnecessária. Eu penso pelo menos dessa forma. Mas sabe o que é, Nicolas? É muito difícil chamar para si a responsabilidade. A responsabilidade do dizer sim, a responsabilidade do dizer não. E muitos casais adotam formas veladas, onde o pai fica o pai bonzinho do sim e a mãe mazinha do não. Porque quando é algo que ele poderia autorizar e que é bacana e que tá tudo certo, ele chama para ele. Não, pode, eu deixo. Agora, quando é algo que não é tão bacana assim, que requer um pouco mais de atenção e cuidado, ele joga para outra pessoa, joga para a mãe no caso. Ou vice-versa. Porque isso não é só o pai, não, a mãe também faz isso. Por quê? Porque chamar para si e a criança hoje está com intolerância, o filho hoje está com muita intolerância ao não. Né? A gente vê aí a maior parte dos desequilíbrios dos adolescentes, eu atendo muito adolescente, eu percebo o seguinte, a dificuldade que eles têm de ouvir não. E aí, é cômodo ou não é? Quando é uma coisa bacana eu autorizar e quando é uma coisa que não é bacana eu deixar para outra. Porque ela vai colher os frutos dessa negativa. Eu tenho uma amiga que na época ela se viu gostando de meninos e meninas. E eu peguei e falei assim, e agora, e seus pais? Ela falou, meus pais não é o problema, é minha mãe. Porque meu pai eu tenho total liberdade de conversar sobre isso com ele. E aí, mas para quem eu conhecia os dois, eu percebia que com a mãe seria muito mais simples conversar sobre isso, porque ela é muito pé no chão, ela é muito aquela coisa assim, já de preocupar como é que vai ser isso lá na frente. E não aquele negócio de florir a história racional, toda. né? Né? Então a gente percebe isso mesmo. E aí é onde entra talvez essa parte, né? Eu falo de as pessoas precisarem tanto de terapia, porque elas não têm isso quando... Terapia sexual, por exemplo, não tem isso quando adolescente, quando criança, de forma alguma. E para a mulher é um tabu maior, né? Para a mulher, com certeza, a questão é pela criação, e a gente vê que a cultura brasileira ainda é, em vários momentos, tabu a mulher falar de sexo. Né? A mulher, e até com os filhos mesmo, com as filhas mesmo. E é aquela coisa, né, de que ela falar parece assim, ela tá sendo fácil. E pro homem não, pro homem é aquela história assim, eu sou homem, ele é homem, é assim mesmo. Exatamente. Né? E por mais que vocês pensem, isso continua assim até hoje, tá? Não tem esse negócio, pode ter ficado mais aberto a coisa, mas continua assim, tá? Do pai achar ótimo o filho falar assim, da mãe segurar a filha, ainda tem, Sim, tá? Tem até mais que a gente pensa, né? Porque se a gente parar para pensar, mesmo os papéis hoje sendo muito divididos, sendo tudo muito compartilhado, profissionalmente falando, a criação do filho ainda gera uma carga maior para a mulher. Isso é fato. Simone, agora voltando ao nosso assunto, e quando a gente detecta, quando você como profissional detecta, que eu acho que não é um problema, aí já começa, eu falo que já é uma descoberta, né? Quando ela procura um psicólogo já é uma descoberta. Sim. Quando você detecta isso, isso assusta a pessoa? Às vezes sim, porque a pessoa ela não está preparada para falar de uma forma leve. Mais aberta. Sabe? De uma forma leve mesmo, sabe? É pesado, é muito pesado. Falar de relacionamentos não é fácil, mesmo porque envolve uma série de coisas. E ainda quando envolve o meu querer e o seu querer e que o nosso querer se falem, se comuniquem e fiquem uníssimos, né? Essa união é muito difícil. Você veio com sua cultura, você veio com sua criação, você veio com os seus traumas, os seus medos, eu venho com o meu. Imagina fazer a junção disso em um determinado momento sem conflito. É muito raro, é muito difícil. E a pessoa, e tem mais, a pessoa ainda aceitar que a questão é mais com ela do que com o outro. É mais difícil. Porque volta na questão lá, delegar a culpa para o outro é muito mais fácil do que eu assumir minha culpa e minha responsabilidade, dizer, não, isso eu preciso encarar, isso eu tenho que mudar, isso eu preciso rever. Rever conceitos, rever conteúdos, rever algo que foi muito bem enraizado em nós, é muito difícil, não é fácil.
Uma coisa que eu falo, que o momento da terapia, e eu falo isso aqui sempre, é um momento de autocuidado, né? Sim. É um momento que você tira para você. Qualquer tempo, por exemplo, você vai fazer uma limpeza de pele, é um momento que você tirou para você. Aí você vai lá, tira um tempo, vai no seu médico, tira um tempo, vai fazer uma limpeza de pele. Aprenda a tirar um tempo também para fazer uma terapia, né? E você vai se descobrir mais do que você achava que você já se conhecia. Porque na verdade eu não vou me lembrar o autor agora, que ele fala que terapia não é necessidade, é merecimento. Porque a partir do momento, porque é um processo de autoconhecimento. Eu me conheço melhor na terapia, não tem como eu entrar numa terapia e sair do mesmo jeito. É impossível. Você que faz terapia, você sabe que não tem como. Cada vez que você entra, novos conteúdos vão aparecendo, vão surgindo. E deixa eu falar uma coisa, Simone não é minha terapeuta, porque nós somos amigos, tá? Há muitos anos. Eu fiz o vestido de noiva da Simone e nós viramos amigos, então ela não pode ser minha terapeuta. Então não é por isso que eu trouxe a Simone aqui, tá? E eu faço terapia, gente, há mais de 30 anos. Eu faço terapia desde a adolescência. E eu acho que eu ainda me surpreendo com muita coisa. Sim. Todos os dias. Sim. A terapia, ela joga luz onde está escuro. Quando você joga luz e tudo fica às claras... Não é confortável, tá? Mas você vai saber lidar com isso como profissional. E quando isso acontece, querendo ou não, você tem que tirar as coisas que estão desarrumadas. Você tem que arrumar, você tem que organizar e você tem que tirar o lixo. Uhum. Você tem que tirar o lixo, principalmente o lixo que você deixa o outro pôr na sua porta. As pessoas estão tão acostumadas a pôr lixo na porta da gente que chega um ponto que, se você for deixando, você já não vai mais conseguir abrir a porta da sua vida e sair para fora com o lixo que os outros depositam. Tem um poema que eu também não vou saber, mas quem quiser vai lá no meu Instagram, que tá lá com a Marília Gabriela, tá? Que ela fala assim: vai e abre a porta. E aí eu não vou lembrar, porque é um poema grande, e aí no final ela fala assim: vai e abre a porta. Às vezes só vai ter a luz, mas pelo menos a porta foi aberta. Você vai ver que tem um lugar. Então, se você não abrir essa porta, é porque alguma coisa está atrapalhando, né? E é aí que você tem que descobrir o que é. Sim, e a terapia, ela não é confortável. Tem dia que você sai amando o seu terapeuta, tem dia que você sai odiando, você fala: eu não volto mais. Na outra semana você digeriu, você repensou, você analisou e você chega à conclusão de que faz muito sentido o que foi dito na terapia. Aí você volta. Porque é pra você, é você que importa, né? E deixa eu dar uma dica pra vocês, que eu faço terapia há muito tempo. Terapeuta, você não vai lá no primeiro não, tá? Você vai lá, conversa. Eu tenho muito negócio assim, você conversa, né? Eu pergunto pro terapeuta, porque tem uns que não conversam. Sim. Eu falo assim: você conversa. Então, a pessoa vai falar pra mim: eu converso e eu vejo que tá legal porque eu preciso conversar. E aí você vai descobrindo, porque se aquilo ali não estiver bom para você, você não tem obrigação de ficar lá. Mas o terapeuta, ele não é seu amigo, tá? Não. Ele tem que falar as coisas necessárias, é realmente um profissional. Aquela pessoa que vira amiga do terapeuta e a terapeuta tá batendo papo, indo nas festas, não tá certo não, tá? Eu ouvi uma vez a pessoa no aniversário da outra. Aí vai, as duas encontram para café, encontram no bar. Isso para mim não é terapia. Não, isso já virou eticamente também não pode, né? Simone, voltando agora para o nosso tema, vamos lá para os relacionamentos abertos e os trisais. Primeiro, os relacionamentos abertos. Simone, o que a partir da hora que um casal decide ter um relacionamento aberto, independente se for no início da relação ou lá na metade, ou tentar, isso não é conserto de relação, tá, gente? Relacionamento aberto, os dois conversaram e decidiram ver o que vai dar na história. Mas o que tem que se tomar cuidado? Porque relacionamento aberto, todo mundo já sabe o que é, né? Tá lá os dois, de repente resolvem encontrar um terceiro, ou outro também. Isso é um relacionamento aberto. Isso aí todo mundo já sabe o que é. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado na hora assim, vou abrir um relacionamento? Primeiro, você tem que estar ciente que você tem maturidade para lidar com o processo. Segundo, não pode ser uma pessoa possessiva, não pode ser uma pessoa ciumenta, porque você imaginou um possessivo e um ciumento numa relação aberta? Qual a probabilidade disso dar certo?
né? A grande questão é, quando eu estou num relacionamento aberto, eu preciso entender o seguinte: vai ser bom para mim, vai ser bom para o meu parceiro? Porque às vezes eu estou propondo um relacionamento aberto para você, mas eu estou olhando só o meu lado da história. Só eu que estou nessa vibe, oba, né, tudo certo, tudo bom. Mas e você? Eu estou disposta a entender que os relacionamentos abertos, eles têm riscos? Riscos de o nosso relacionamento não dar certo depois? Isso tem que ser levado em conta. Ou de um dos dois se apaixonar por essa pessoa de fora, né? Sim, pode acontecer. Pode acontecer, porque no relacionamento aberto tem que ser definido limites. Assim como na relação de trisal. Tem que ser definido limites. E eu tenho que ir até o limite do outro, até onde o outro comporta, até onde o outro dá conta de ir, né? Então, nessa questão, eu tenho que ter muito cuidado e eu tenho que ter muito respeito. Porque o respeito, nesse caso, ele é... Aliás, o respeito em tudo, né? Tudo eu tenho que ter muito respeito, mas nesse eu tenho que ter um respeito redobrado com você. Porque eu tenho que entender e tenho que saber ler os pormenores, eu tenho que saber ler os sinais que você está me dando. Porque às vezes você vai me dar sinal de que você não está confortável na relação. E como pra mim está muito bom, eu vou no oba-oba, eu tô indo, né? Só que eu posso estar te violentando. E aí a relação nossa está fadada ao fracasso. E isso acontece, gente, em qualquer tipo de relacionamento, tá? Hétero, homo, de qualquer forma, acontece, tá? E acontece mais do que vocês imaginam. É por isso que a gente está discutindo sobre isso aqui. E outra coisa, não é achar que essa, como você colocou agora recente, não achar que essa é a saída para a relação que está desgastada. Se a relação está desgastada e os dois têm o intuito em resgatar essa relação, primeiro vão para uma terapia de casal, vão acertar, vão alinhar, para depois pensar numa questão mais drástica, porque isso é uma situação drástica, né? Dependendo de como está a relação, né? E assim, e tentar perceber que nem todo mundo tem perfil para uma relação aberta. Às vezes o seu parceiro, sua parceira não tem perfil de uma relação aberta. Ou às vezes nem os dois, né? Nem os dois estão tentando uma segunda coisa ali. Sim. Que não... E outra coisa, é muito fantasioso, né? Que você pensa, né? O que você acha com o que realmente é. E aí você precisa entender o seguinte: o que eu quero em uma relação aberta? O que eu quero em uma relação de um trisal? O que eu espero? Quais são as expectativas? Quais são o que realmente isso pode acarretar? E em relação, por exemplo, também ao trisal, ele pode tanto acontecer no início da relação, quanto uma relação que está vivendo ali só os dois e de repente eles resolverem trazer uma terceira pessoa. Sim, os dois têm que estar muito de acordo, até porque uma vida em comum já existe, né? Sim. E você tá me falando, eu lembro de um caso de uma paciente minha. Ela chegou na terapia, ela veio para terapia psicológica. Ela não veio para terapia sexual. Mas assim, destruída, acabada, uma mulher bonita, uma mulher assim, na faixa ali dos seus 60, 62 anos, mas muito bonita, muito bem cuidada, sabe? E ela chegou, mas ela chegou assim, em frangalhos. E aí a gente começa com a terapia. Logo eu percebo que a questão é outra. O que aconteceu? Ele propôs uma relação trisal e ela relutante, isso decorreu alguns anos, mas no final ela concordou. Para agradá-lo, com medo, né, de perdê-lo também, porque tem isso, né, gente? Às vezes o outro aceita com medo de perder o parceiro. Ela aceitou. Só que eles não pactuaram limites. Eles não falaram de expectativa. Eles não colocaram regras nenhuma. E aí o que acontece? Ele traz uma menina de 18 anos para essa relação. E na hora
e na hora da relação dos três, ele faz com essa menina, ele vive uma intensidade que na narrativa dela nunca teve com ela. Você imaginou isso? Para uma pessoa que não estava emocionalmente preparada, uma pessoa que não estava psicologicamente preparada, uma pessoa que não estava culturalmente preparada, porque a gente acha que não, gente, mas a questão cultural interfere muito no nosso comportamento, né? E ela não estava preparada. Eu falo que é assim também. Eu, antes de chamar a Simone, eu andei lendo algumas coisas que eu acho muito interessante e eu vi um artigo, sou péssimo de lembrar as coisas, mas falava assim, que para um relacionamento funcionar como trisal, primeiro tem que ver os gostos de cada um, né? E achar um contrassenso ali, né? Um ponto de ligação do que eu gosto, do que o outro gosta, para trazer uma pessoa... Para ser um equilíbrio, né? Porque se eu tô lá, vamos supor, eu tenho um relacionamento de 11 anos e nós temos uma diferença de 10 anos um do outro. Eu trago um de 20, 25, igual isso aí, né? Ou ele propõe um mais velho que eu, sendo que eu não gosto disso. Aí o que vai acontecer? Para não perder, você acaba abrindo, né, uma exceção. Uma exceção. Vamos testar. Não é teste, gente. Numa brincadeira dessa, seu relacionamento acaba, né? Então, assim, é tomar cuidado. Eu acho que tudo conversado é melhor. Né? O combinado não é caro, né? De jeito nenhum. E se você combina, se você estabelece as regras, é mais fácil de você lidar com a situação do que algo do improviso. Porque esse foi totalmente improvisado. E ela ficou sofrida. Se acertaram depois de muita terapia, mas ficam sequelas. As sequelas vão ficar. Se a experiência for desastrosa, vão ficar sequelas mesmo, vão ficar ressentimentos. Por mais que seja trabalhado, por mais que seja restaurado, a rachadurinha ali ficou. Né? Você pôs a cola, mas você vai ver que ela houve ali. E em qualquer discussão aquilo sempre vai vir. Sim, provavelmente. E aí é aquela, você aceitou, você concordou, né? Eu fiz porque você consentiu, não foi nada sem seu consentimento, né? Então é assim, por isso que a gente aconselha que, se vocês querem, se o casal quer uma relação de trisal ou um relacionamento aberto, procure um terapeuta sexual, pelo menos ali para vocês entenderem o que motivaram essa demanda, qual foi o motivo, quais foram as questões, o que realmente está por trás disso. Porque quando vocês procuram, a pessoa vai fazer com vocês, o terapeuta vai fazer com vocês algo mais projetado, programado. Mas isso não tem programação? Tem. Porque aí vai estabelecer regras, vai ser questionado por vocês questões que podem acontecer. Mas e se acontecer isso? O que vocês acham? Como vocês acham que vocês vão se exportar? E se acontecer? Porque a gente vai levantando questões hipotéticas para levar as pessoas a fazerem uma reflexão daquilo. E que às vezes, no decorrer do processo, entende o seguinte: não, eu vou ter uma relação bacana com você, nós vamos ser autossuficientes, mas nós precisamos de refazer nossa relação. E aí a gente consegue resgatar um relacionamento bacana, que não precisa ser algo nem drástico e nem perigoso, como um envolvimento aberto ou como um envolvimento de trisal. O relacionamento de trisal eu sempre acho mais complicado, porque você está trazendo uma pessoa para uma relação que já existe. O relacionamento aberto, igual eu tenho alguns amigos, que é assim, eles têm uma regra, não precisam falar um para o outro com quem está saindo, mas ninguém fica com amigo de ninguém, né? Não tem Bacana pessoas isso. conhecidas Bacana na história, isso. São sempre estranhos. Então, mas o relacionamento aberto ele é mais aceitável do que um trisal, né?
Porque se você tem um trisal, querendo ou não, você é obrigado a assumir isso, porque aquela pessoa vai morar na sua casa. Pelo menos o seu prédio ou os seus vizinhos vão saber. Sim. Né? Mas sim. um relacionamento aberto, não, ele pode existir. Ah, e tem uma coisa, gente, sempre existiu, tá? A gente tá falando agora porque parece que é uma modinha falar, ter isso agora. Não, isso sempre existiu, a vida inteira. Isso sempre existiu. Sim. Não é uma coisa nova, né, Simone? Sim, sim. Então, assim, essa história eu acho que do trisal, além de estar preparado para ser um trisal, tem que estar preparado também para o julgamento das pessoas. Sim. Que eu acho que muitas vezes é o mais sério. Quando a pessoa entra num relacionamento trisal, Nicolas, ela tem que ter uma autoestima muito elevada, ela tem que ter um auto-amor muito resolvido, muito bom, muito bacana mesmo, e ela tem que ser aquela pessoa que ela é autossuficiente para lidar com críticas. Uhum. Porque se não for, primeiro que a pessoa nem vai, né? Se é uma pessoa que preocupa tanto com a opinião alheia, ela não vai para uma relação dessa porque ela não dá conta de segurar. E outra coisa, tem que ter um nível de maturidade muito grande. Você já imaginou você estar lá? Pense vocês em casa. Vocês estão num relacionamento, vocês trazem uma pessoa para morar dentro da casa, conviver com vocês. Isso é o relacionamento trisal. Vai conviver com vocês. Você vai ver a pessoa que você gosta com outra pessoa em momentos íntimos. Ali, junto, às vezes os três na mesma cama. Será que você está pronto? Tem que ter um grau de maturidade grande para lidar com isso. É o preparo. Tem que ser uma pessoa totalmente desprendida, né? E os dois, tá, gente? Não é um para agradar o outro, igual a Simone falou, não. Tem que ser os dois, assim. É o preparado. Tem que estar, é uma terapia bem feita, né? Porque no relacionamento aberto é assim, eu sei que você tem, mas eu nunca vi. Uhum. Você não trouxe para o nosso convívio, você não trouxe para as nossas relações, como o caso dos seus amigos, que não ficam com amigos. Acho que isso é uma premissa bacana, sabe? Acho que funciona. Porém, escondido? Não é, porque principalmente Goiânia, que é pequena, né? As pessoas acabam ficando sabendo uma hora ou outra. Mas não são amigos. E não se veem, né? Uhum. Não se encontram, não estão juntos. Vocês imaginaram um trisal que vai para um aniversário de família? Primeiro, a família tem que aceitar e te convidar para esse aniversário. Já começa aí. Você vai perceber que o negócio já não é tão simples aí. O negócio no trabalho, não tem a confraternização de final de ano, você vai falar que você vive um trisal, vai levar as duas pessoas para essa festa? Ou você vai eleger uma delas? Não e aí quem você elege? Vai fazer um sorteio? Tem que pensar nisso tudo, gente. Não é só a brincadeira lá de estar todo mundo junto, feliz e contente dentro de uma casa, não. Isso existe o externo. Sim, né? Existe o social, né? E aí é onde entram os julgamentos, ver se você está preparado para isso. Porque não é uma coisa simples. Nicolas, e o Goiânia? julgamento das pessoas é muito ruim, gente. E Goiânia é uma cidade onde o agropecuário é forte, né? Então a gente até brinca, né? Os agroboys, né? Uhum. É uma cidade onde o machismo é muito forte, né? E sem querer fazer fofoca, mas muitos desses, né? Você já imagina, mas tudo bem. Mas não tem? Tem. Eu tô falando bobagem? Tem muito, e o machismo ele impera. Sim. E aí você imagina você levar isso para o contexto social, onde Goiânia é um ovo. Uhum. Todo lugar que você vai tem conhecido. Né? Você imagina isso? Aí volta ao que eu disse, tem que ter um grau de maturidade muito grande. Os dois, aliás os três, né? Tem que ser muito maduros para dar conta de si. E não dá para falar que é um parente que está visitando, não dá para falar que é o primo da minha esposa, né? Que é o irmão do meu marido. Não pode, não dá. Tem que assumir mesmo. Um trisal é assumido, gente. Né? Não é um hóspede que está passando um tempo na sua casa. Isso não é um trisal. Porque assumir isso publicamente é muito forte. Tem que ter. E outra coisa, tem que ter jogo de cintura para lidar, entrar e sair de todos os locais, né? Uhum. Entrar de cabeça erguida e sair do mesmo jeito. Sim. Tá? O que você está fazendo não é errado. O que você quer fazer não é errado. Você só tem que conseguir segurar a situação. É só isso. Né? Tudo que a gente faz assim, é arcar com as consequências dos nossos atos. Sim, das escolhas, né? Escolhas. Escolheu, então... Eu falo que são escolhas, são prioridades que você elege. Então, se essa é a sua prioridade, segura.
E aí você vai. Mesmo porque, em se falando de sexualidade, não tem certo e errado. Tem uma formulazinha, falar assim, assim. Não tem, a gente tem o basicão, né? Que a gente... Mas por baixo disso tem coisas demais. Coisas demais. Hoje os poliamor, né? Os relacionamentos onde envolve poliamor. Uma pessoa, ela pode amar várias pessoas. E pode, tá, gente? É meio parecido com os relacionamentos abertos, né? Só que a pessoa ama, ela ama realmente. Eu falo que o poliamor são os dois juntos. É o trisal com o relacionamento aberto, porque Sim. São várias pessoas. Sim. Né? E só que essa situação, a pessoa tem que ter maturidade e ela tem que ter clareza e ela tem que ter firmeza no posicionamento dela. Porque eu saio aí no poliamor, no oba-oba e vou tudo bem. Só que a hora que começam a vir as críticas, que isso começa a interferir no meu ambiente de trabalho, porque as pessoas, elas entram, gente, na vida da gente, elas não têm vergonha, elas não se constrangem de te constranger. Né? Isso mesmo. Então, quando isso é exposto e as pessoas começam a invadir o seu espaço com críticas, com observações inadequadas, com piadinhas, a te sabotar, a te excluir das coisas, você tem que ter uma firmeza para sustentar. Muitos jovens que entram nessa ondinha aí do poliamor não seguram a onda. Tem o caso de um paciente que ele suicidou porque não segurou a onda. E isso é muito sério. E jovem, eles não alisam, né? Então, assim, é muito complexo. A sexualidade é muito boa, ela tem que ser vivida na sua intensidade, ela respeita a individualidade de cada um, ela cabe para tudo e para todos, porém, tem coisas que nem tudo que eu posso, eu devo. Porque isso pode ser perigoso e é um caminho sem volta. Deixa de ser boba, Simone, eu vou lá, fico numa relaçãozinha do trisal, a hora que não der certo mais. Pegou, todo mundo sabe que você tem relacionamento de trisal, acabou. Quem te exclui de momentos de confraternização, familiar, ambiente de trabalho, social, vai continuar te excluindo. E raríssimas as pessoas que excluem, elas estão realmente acreditando naquilo, tá, gente? A maioria das pessoas que elas excluem, elas estão morrendo de vontade de estar naquele lugar. Elas só não conseguem assumir, né? E dar conta, né? Então assim, como ela não consegue, ela vai implicar com você que conseguiu. Então é por isso que você tem que seguir em frente até onde você vê que tá bom pra você. Não tá bom pra você mais, sai, né? Não força uma situação, porque isso começa a te machucar. E machuca o outro e o terceiro também. Né? Mas enquanto tá bom, vai vivendo com esse cuidado, com essa segurança, porque foi uma coisa que você assumiu. Sim, né? sim. E tem que levar. Você assumiu, é a consequência da sua escolha. Né? Vai lá, vai ser feliz. Simone, você vê o nosso diretor andando pra lá e pra cá, é porque nosso tempo já tá acabando. Então, assim, foi muito bom ter você aqui. E você quer dizer mais alguma coisa, suas considerações finais? Porque eu sei que isso, se a gente ficar aqui, a gente vai ter quase um dia inteiro pra gente conversar e não vai acabar, né? Sim. Porque é vasto. O conselho que eu tenho para dar é o seguinte: não faça nada toque de caixa, tá? Não vai na onda do que é comum, do que está em moda. Confortável para o outro. Não faça. Primeiro, é uma situação que requer cuidado, que requer zelo, principalmente com a pessoa. É o autocuidado, é o autorrespeito, é o auto se conhecer. A pessoa, depois que ela passa por esses estágios, aí sim ela pode estar mais preparada. Então, não faça nada toque de caixa, não faça para agradar o outro porque o outro quer, não se violente, não deixe o outro te violentar. Porque se você está inseguro, procura ajuda. Se você não conhece um terapeuta sexual, vá para um psicólogo. Aqui a gente tem profissionais gabaritadíssimos em Goiânia, né? A gente tem... procura. Mas é um investimento alto, é custo alto. Não é custo alto,
é investimento. Investir na saúde mental e investir na saúde emocional é primordial, porque se você investir na sua saúde emocional, talvez você nem precisa fazer o investimento medicamentoso. E se você não tiver realmente condições de ter um terapeuta, pense em tudo isso que a gente falou. Assista o nosso programa, a gente sempre tem psicólogos aqui muito bons, igual a Simone falou. Então, assim, pense, a partir da hora que uma coisa se tornou desconfortável, isso na sua vida, não é só no seu relacionamento, ela não serve mais, né? Então é só pensar nisso, tá? Aquela coisa que incomoda, mas tá um pouquinho assim, mas você tá levando, mas ela tá te incomodando. Alguma coisa tá errada aí. E às vezes a gente precisa deixar as coisas irem, né, Nicolas? Também Enquanto as isso. pessoas ficam se agarrando a relacionamentos que já estão fracassados há anos, sofrendo, fazendo o outro sofrer, fazendo o terceiro sofrer quando tem filhos, né, envolvidos. Então, assim, não se prenda a coisas destrutivas. Deixa ir. Às vezes a gente precisa deixar o outro ir, a gente precisa casar. Ah, meu casamento tem 30 anos. Paciência. Ele foi bom até 30, de 30 para frente não é mais, então não me serve. Deixa ir. A gente precisa deixar as coisas irem e as pessoas irem. Pense nisso que a gente falou, tá? E aguardo vocês no próximo programa.